O que você faria se começasse a trabalhar num hotelzinho beira de estrada e coisas estranhas começassem a acontecer? E é isso que vamos descobrir hoje em O Turno Maldito. Gwen acabou de se mudar e hoje é o seu primeiro dia no turno da noite de um hotelzinho em beira de estrada. A Gwen se mudou porque o assassino da sua mãe e irmãs acabou de fugir do hospital psiquiátrico. Lá no hotel, ela conhece o Ted, que é o dono. Ele leva a Gwen para conhecer o hotel e nisso a gente percebe que o hotel tá só os pedaços. O hotel tem uma decoração bem antiga e meio sombria, com animais empalhados, tem barata, tem rato. A piscina não funciona porque tem uma cratera bem no meio que sugou toda a água. E ele também mostra ali o local onde guarda os produtos de limpeza, tem a máquina de lavar. E avisa pra Gwen que tem que colocar um tijolo na porta, porque a porta só abre pelo lado de fora e se a porta fechar ela vai ficar presa lá dentro. Daí o Ted começa a se preparar para ir embora, porque ele tem um date, e ele pede pra Gwen limpar o quarto número 8. E ele avisa que às 7 da manhã ele tá de volta. Mas a Gwen, gente, ela tá bem desconfortável e com medo. Primeiro, porque o hotel é extremamente esquisito. E segundo, porque ela tá com medo do assassino. Vinha atrás dela para terminar o serviço. Daí, a Gwen pergunta pro Ted se tem alguma coisa ali que ela pode usar para se proteger, se tem alguma segurança. Porque vai que aparece um engraçadinho, né, no meio da noite e tal. Daí ele fala que tem um monitor ali na mesa da recepção, com a imagem da câmera de segurança. Fala também para ela que ela pode chamar a polícia e que, no pior dos casos, ela pode usar o machado de incêndio. E daí ele faz uma piadinha, ele fala assim pra ela: se você tiver com o machado, ninguém vai mexer com você. Mas aí é eles que vão ligar pra polícia. Tem um machado de incêndio perto da máquina de vendas. Ninguém vai mexer com você se estiver segurando aquilo, será que entende? Aí eles é que vão ligar pra polícia, sacou? A Gwen fica com uma cara de poucos amigos, não achou nem um pouco engraçada a piada dele. E daí ele vai, tenta acalmar ela, fala: tem um quarto aqui atrás da recepção e se alguma coisa acontecer, você se tranca nele e liga pra mim que eu venho aqui. Daí a Gwen tá ali se despedindo do Ted, né? E aí ela percebe que tem uma pessoa bisbilhotando pela persiana de um dos quartos. Daí ela vai na recepção ver quem é e descobre que a pessoa está no quarto 6 e se chama Alice. Daí ela decide ir até o quarto da Alice, falar, né, que ela é a nova funcionária e que ela vai ficar responsável pelo turno da noite e que se ela precisar de alguma coisa é só chamar. Mas a Alice, gente, tá ali poucas ideias. Ela dá umas respostas bem curtas e fecha a porta na cara da Gwen. A Gwen vai limpar o quarto 8 e vê que tem um carro preto passando bem devagar, de maneira suspeita, na frente do hotel. E depois ele vai embora. Quando a Gwen está voltando para a recepção, ela vê uma mulher entrando lá. Ela chega se desculpando pela demora e tal, mas não tem ninguém lá. Um tempo passa e o telefone da recepção toca, indicando que é do quarto 13. O que é bem estranho, porque tirando a Alice, não tem mais ninguém hospedado naquele hotel. A Gwen atende o telefone, mas não tem ninguém na linha. Ela começa a se afastar e o telefone toca de novo, indicando o mesmo quarto. Ela atende de novo e escuta a voz de uma mulher chorando. Ela vai até o quarto 13 e leva uma faca junto com ela, né, por precaução. Ela entra, olha todo o quarto e não encontra nada demais. Aí, quando ela começa a sair do quarto, o telefone do quarto começa a tocar. Ela vai até o telefone e vê que a ligação tá vindo da recepção. Aí ela escuta uma voz sussurrando: é pra você. Quando ela olha, tem um fantasma de uma mulher parado bem do lado dela. Ela sai correndo e gritando e dá de cara com a Alice, que agora tá toda falante. Ela foi procurar a Gwen porque o secador de cabelo do quarto dela não tá funcionando. Daí elas vão lá pra salinha onde tem os produtos de limpeza pra pegar outro secador. Daí a Alice, que percebeu, né, que a Gwen tava com medo de alguma coisa, ela tava gritando com uma faca na mão, perguntou, né, o que ela viu no quarto. Aí ela desconversa, fala que nada, que ela só tá cansada porque ela se mudou há pouco tempo, não teve tempo de descansar ainda. E além de tudo, o hotel é esquisito, é velho e isso tá mexendo com ela. Daí a Gwen acha o secador, mas a tonta da Alice esbarra no tijolo quando vai pegar o secador e tranca elas lá dentro. Daí elas ficam ali por um tempo, sem celular, sem ter como sair e sendo aterrorizada por ratos.
Até que o entregador com a comida que a Gwen pediu aparece e solta elas. Daí elas ficam ali na recepção, comendo juntas e jogando conversa fora. Daí a Alice fala, né, que fugiu de casa porque ela tá tendo problemas com a mãe dela, que é meio conservadora e não deixa ela fazer nada e tal. Daí a Gwen fala pra ela, né, que não é pra ela pensar assim da mãe dela, que a mãe dela só quer o melhor pra ela. E daí ela conta que a relação com a mãe dela também era muito parecida, mas que família é importante e tal, e que não é seguro ficar sozinha. Daí a Gwen sai pra pegar um refrigerante pra elas, naquelas máquinas de comida. E de novo o carro preto aparece ali sondando. E meio que ele fica ali dando uma volta e vai embora. Daí um tempo passa e um casal muito insuportável chega. Eles são uns ricos meio excêntricos que queriam conhecer como é por dentro um hotel de beira de estradas igual aqueles dos filmes. E gente, nossa, que casal, tá? Nessa hora eu tava torcendo pro assassino matar eles, por favor. Ia ser um favor pra humanidade. Eles são muito arrogantes, a mulher dele fica tocando nas coisas, né, nos animais empalhados, e a Gwen fala pra ela que não pode tocar. E aí o marido dela vira pra Gwen e fala: minha mulher pode tocar no que ela quiser, tá bom? Senhora, por favor, não toca nisso. Ela toca no que quiser. Aí rola outro drama porque eles querem ficar só 1 hora, mas o hotel não fornece esse serviço. E aí a Gwen fala pra eles que só dá pra eles pegarem uma pernoite. Menos que isso não dá. Aí o cara fica bravo, dá chilique, fica ofendendo quem ele puder, fala que o hotel é uma porcaria, que tá caindo aos pedaços, que ele nem acredita que as pessoas realmente durmam lá. Começa até a falar pra Gwen: quanto que você ganha? Aposto que não é muito e não sei o quê. Insuportável, assim, aquele tipo de pessoa que você não quer ter por perto. Aí, gente, a Gwen, ela tenta manter ali, né, a compostura. E aí ela fica falando com ele o mais cordialmente possível que ela consegue. E daí ela fala: não, senhor, o quarto é tanto e tal. E aí o imbecil fica, tipo, jogando dinheiro na cara dela. Fala: isso não é nada, toma aqui, você quer 100, você quer 200, você quer 300. Você fica jogando um monte de nota na cara dela. E ele ainda termina com isso. Quarto 2. Por acaso quer que eu mostre onde é? Vou adivinhar. Fica entre 1 e o 3? E aqui eu nem vou enrolar. Eu não vou iludir vocês. Infelizmente, eles não morrem. Não, por favor, não diz isso não. Daí a Gwen faz um cartaz ali, né, pra colar na porta do lugar que guarda os produtos, pra avisar que não é pras pessoas entrarem, porque tem rato. E descobre que o casal é meio 50 tons de cinza, mas quem apanha é o cara. E daí, gente, eu não sei por qual motivo, a Gwen vai até a piscina. Ela já foi lá, quando o Ted tava lá, e ela vai lá de novo. Não tem absolutamente nada lá, só uma piscina vazia com um buraco no meio, mas ela resolve que ela vai lá de novo. Isso porque ela diz que tá com medo, né? Daí ela vê que tem alguma coisa se mexendo dentro do buraco, tem umas bolhas saindo na água e tal. Daí ela se apoia na escada da piscina pra ver melhor e cai, porque a escada tá toda zoada e era meio óbvio, o lugar tá caindo aos pedaços. Aí ela vê o fantasma da mulher de novo. Daí a Alice aparece, que provavelmente escutou toda a gritaria, e ajuda ela a sair da piscina. Elas vão pro quarto da Alice e começam a conversar. A Alice fica perguntando o que ela viu, se ela viu algum fantasma, e que esse hotel é mal assombrado, que ela já ouviu várias histórias sobre ele. Daí a Gwen aproveita a deixa e pergunta pra Alice se ela viu o carro preto que fica rondando ali o hotel. A Alice fica meio sem entender do que ela tá falando, e daí ela conta, né, toda a história do que aconteceu com ela, da família dela, e que faz 2 dias, né, que ele fugiu do hospital psiquiátrico, e que ela recebeu na caixa de correio um colar que a mãe dela tinha dado pra ela, mas que sumiu na noite do assassinato. E fala que foi por isso, né, que ela se mudou, mas que ela desconfia que ele achou ela. Quando ela tá voltando pra recepção, ela vê de novo o fantasma entrando lá. Ela olha tudo de novo e mais uma vez não tem nada. Daí ela decide dar uma sondada na câmera e vê o fantasma da mulher. Daí ela vai olhar através da janela e não tem nada lá fora. Daí ela volta pra câmera. O fantasma da mulher continua lá, só que dessa vez mais perto da câmera. Daí ela vai na janela de novo e não tem nada lá fora. Quando ela volta pra câmera, a mulher sumiu e agora tá lá dentro com ela. Aí a Gwen se tranca no quarto que o Ted falou pra ela e liga pra ele. E daí ela fica muito brava com ele, perguntando por que ele não avisou pra ela que o hotel era mal assombrado e tal. Daí ele fala pra ela: olha, o hotel é velho, é assustador, mas não é mal assombrado. Aí aqui, gente,
ela perde a linha, esculhamba o hotel, fala: esse lugar é velho, é ruim, tem fantasma, tem rato. Daí ela fala que não quer mais trabalhar lá, pede demissão e desliga na cara dele. Daí a Gwen começa a escutar aqueles sininhos que ficam na frente do balcão. E aí ela resolve ir lá. Não sei por quê. Ela já teve provas o suficiente que é pra ela ficar trancada lá até 7 horas da manhã. Mas não, ela vai lá. E ela realmente deveria ter ficado lá dentro, porque quem tá lá fora? O cara do carro preto. Que a Gwen reconhece que realmente é o assassino que matou a família dela. Aí ele vem e fala pra ela que quer um quarto e tal, e aí ele começa a puxar a conversa, fala assim: nossa, você não me parece estranho, eu te conheço de algum lugar, fica fazendo meio que um joguinho com ela. Aí ela fala que não, que eles não se conhecem. Daí ela entrega pra ele a chave do quarto 8, e daí ele fica ali parado falando: ué, você não vai me levar até o quarto? Daí ela vai. Daí ela chega no quarto, né, começa a explicar tudo que tem, o frigobar, não sei o quê. Mas o cara fecha a porta e fica ali com uma conversinha, tipo: ah, qual que é o seu nome mesmo? Eu não lembro, você falou, mas eu esqueci. E começa a mexer na bolsa como se estivesse procurando alguma coisa e pega uma seringa. Daí a Gwen arruma uma desculpa ali, que vai olhar no banheiro se tem toalhas limpas e tal, porque ela viu que ela esqueceu uma tesoura lá dentro quando ela foi limpar o quarto mais cedo. Aí o cara tá ali na janela, olhando pela persiana pro lado de fora. Daí a Gwen chega de mansinho e dá uma tesourada na garganta dele. E daí, gente, plot do filme: ele não é o assassino, ele é o médico dela. E ela que é a doida. Foi ela que matou a família dela. Família é importante. Foi ela que estava internada no hospital psiquiátrico e foi ela que fugiu. E aí ele fala que na verdade foi ela que inventou essa história de assassino. Inclusive, os fantasmas que ela fica vendo são da família dela. E o hotel realmente não era mal assombrado. Daí ali, enquanto ela tá meio distraída, o médico tenta pegar a seringa e ela vê. Aí ele fica ali tentando jogar um chaveco nela de tipo: não, você precisa do remédio, você não tá bem. Daí a Gwen vê uma luz de um carro se aproximando. E daí ele fala que foi ele que chamou o pessoal lá, né, os enfermeiros do hospital pra pegar ela e tal. Só que apesar de lembrar das coisas, a Gwen tá ali meio que entre a realidade e a imaginação. Ela tá ali naquele meio termo. E daí ela pega a tesoura e mata o médico. Daí ela atrai os enfermeiros pro quarto e também mata eles. E assim, esses enfermeiros são meio burros, tá? Porque quando ela tá ali na frente do quarto pra atrair a atenção deles, a mão dela tá tudo suja de sangue. E mesmo assim eles entraram, tipo, ela foi internada porque ela matou a família dela. Ela tá com as mãos sujas de sangue. Gente, chama a polícia antes, sei lá. Ah, também tem que morrer mesmo pra largar de ser burro. Aí a Alice, que tá ali no quarto próximo, escuta todo o movimento e vai até o quarto 8 ver o que tá acontecendo. Ela encontra todo mundo morto e corre pro quarto dela e tranca a porta. Mas a Gwen desliga a energia, então os telefones param de funcionar. E também ela tem a chave do quarto, né? Então ela vai e entra no quarto. Então a Alice vai e se tranca no banheiro. Mas como a Gwen tá com o machado quebrando a porta do banheiro, a Alice vai e pula a janela. Daí ela vai pra recepção e encontra a faca que a Gwen ficava andando pra cima e pra baixo. E também encontra as chaves do carro da Gwen. E essa cena eu não entendi, porque ela consegue dar ré no carro e tirar ele da vaga que tá estacionado, mas na hora de ir pra frente ela não consegue fazer o carro ir. Daí a Gwen chega, quebra o vidro do carro e fica tentando pegar a Alice. Daí a Alice pega a faca e enfia na Gwen. E daí ela corre pra van dos enfermeiros. Só que a chave não tá lá. Daí ela volta pro quarto 8 pra pegar a chave. Ela consegue pegar a chave, mas quando ela tá saindo do quarto, ela é atingida pelo machado. E aí você me pergunta: mas por que tudo isso tá acontecendo? Elas eram amigas, elas tiveram um mó papo algumas horas atrás. A desculpa que a Gwen usou foi: eu pedi pra você ficar no quarto e trancar a porta. Ela não obedeceu e morreu. Daí depois de um tempo o Ted chega e vê a porta do quarto 8 aberta. Daí ele vai até lá, mas os corpos não estão mais lá. Só tem a mancha de sangue em cima do colchão. Daí ele sai procurando a Gwen e encontra ela na piscina. Essa menina tem alguma coisa com piscina, não é possível. Aí ele pergunta pra ela, né, o que aconteceu e o que ela tá fazendo ali na piscina. Daí ela fala pra ele: vem aqui pra você ver. E a besta vai. Escuta, o que você tá fazendo aí na piscina? Vem cá, que eu te mostro. Nem preciso falar que ele morre, né? Mas o filme não mostra. Daí 1 ano se passa, o hotel tá todo reformado, a piscina agora tem água e um hóspede chega.
Aí ele tá ali, né, olhando a piscina, olhando a decoração, e a psicopatinha da Gwen chega toda simpática pra falar com ele, falando que notou que ele gostou da piscina e que é um ponto forte do hotel, todo mundo ama. Daí ela conta, meio que em tom de piada, que antes tinha um buraco, né, que sugou toda a água da piscina e que o buraco era tão grande que dava pra pôr 5 pessoas dentro dele. O buraco era tão grande que dava pra colocar 5 pessoas dentro dele. E daí ela começa a rir de um jeito bem esquisito, parecendo uma psicopata. E de fato ela é uma. Daí eles vão pra recepção fazer o check-in, ela dá pra ele a chave do quarto 8. Em um determinado momento ela fica ali meio estranha, porque ela tá vendo os fantasmas das pessoas que ela matou. Mas aí ela se recompõe e vai mostrar o quarto pro novo hóspede. Fim.